E aí, rapaziada, bora dar uma olhada aqui, reagir ao canal Full, que trouxe os vídeos do Marcelo Becker e do canal Futebol Máximo, uma das análises muito interessantes aí para a seleção brasileira, que eu achei legal estar trazendo aqui para vocês. Bora ver aqui. Seleção brasileira, eu tava dando uma olhada aqui num corte do Marcelo Beckler e também numa análise mais profunda sobre o Ancelotti na seleção. Então bora começar aqui, vamos começar pela opinião do Beckler, né? Que ele falou sobre a Copa do Mundo 2026, inclusive. No final das contas deu tudo certo e valia a pena, alguns termos que eu vi, se humilhar, se ajoelhar, rastejar atrás do Carlo Ancelotti? Valia. Valia porque a gente não tem no Brasil nenhum técnico minimamente experiente e preparado como o Ancelotti. A gente é o técnico mais vezes vencedor da Liga dos Campeões, que passou pelo futebol italiano, inglês, francês, alemão, espanhol. Mudou taticamente muitas vezes alguns pontos do futebol e eu vou tratar aqui. Então é um técnico capacitado, experiente, que conhece o futebol brasileiro, que conhece pelo menos jogadores brasileiros, porque trabalhou durante décadas com jogadores top de linha do futebol brasileiro, e que no Brasil a gente não tem ninguém nem perto do currículo e do perfil do Ancelotti. Então valia a pena apostar todas as fichas nele. Não tem. Os técnicos brasileiros, quem me acompanha sabe a opinião que eu tenho, eles são muito vítimas de um sistema demolidor de técnicos. Futebol brasileiro, a cultura do futebol brasileiro é feita para que, a partir de 3 derrotas, o técnico já balance, então os técnicos não querem balançar. O que é que eles fazem? Querem ganhar de qualquer jeito, é 1-0, e que o goleiro dê uma cabeçada na perna do outro, se for preciso, para rolar no chão minutos e minutos e minutos para ganhar tempo. Isso enfeia o jogo, enfeia o espetáculo, enfeia os times, que são normalmente times rudimentares, que jogam a qualquer coisa para ganhar de qualquer jeito. Ninguém no Brasil, ou quase ninguém no Brasil, está preocupado em como fazer para ganhar, em como fazer para jogar melhor, em como fazer para desarmar as armas do adversário e impor as minhas armas. Basicamente, chutão para um atacante ganhador de vida, bola parada, lateral na área, como se fosse um escanteio de qualquer jeito. A cultura do futebol brasileiro é essa, e essa cultura moldou técnicos que treinam assim. Então, a distância que existe. Cara, é verdade, né? Que Baita análise. pensam em como fazer as coisas, e o Ancelotti é um deles. Para os que simplesmente fazem de forma intuitiva, e eu acho que essa é mais a escola brasileira, é muito grande. Então sim, vale a pena apostar. Realmente muito bom esse comentário aí do Marcelo Beckler, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui também, cara, nesse vídeo aqui lá do canal Futebol Máximo, que ele analisou como será a seleção brasileira com o Carlo Ancelotti. Então a gente vai ver na prática aqui o que o Ancelotti vai fazer. Vamos lá. Você já parou pra pensar como seria a seleção brasileira montada por Carlo Ancelotti? O treinador que fez história no Real Madrid pode comandar a seleção. Mas será que ele vai repetir a fórmula que deu certo na Europa ou vai construir um trabalho do zero? Eu fui atrás das pistas, analisei o que ele fez no Real Madrid, o momento atual da seleção, e o que eu encontrei muda tudo. O Real Madrid da temporada 2023-2024 foi multicampeão e campeão da Champions, sendo dominante praticamente todos os contextos do jogo. Era um time que conseguia ser muito efetivo em ataques rápidos, atacando as costas da profundidade, usando muito Vini, Rodrigo, Bellingham pisando por ali, mas um time que também conseguia controlar o jogo contra adversários que baixavam mais o bloco. Circulava de um lado para o outro e tinha uma peça-chave que não é nenhum dos nomes convencionais. O segredo tinha nome e número: Toni Kroos. E a forma com que o Real conseguia variar de modelo de jogo dependendo do contexto e conseguir ser um time dominante independente do cenário passa muito pelo alemão. Aqui a gente tem um contexto muito claro do Real Madrid contra o Bayern de Munique, um jogo decisivo de Champions League, que a gente vai ver o Kroos bem na base da jogada para promover um ataque rápido, sem tanta ocupação do campo de ataque, sem tanta circulação, mas o Kroos aqui como um primeiro volante se reinventando na carreira para ser fundamental para decidir esse jogo. Percebam a forma como ele sinaliza, e esse gol ficou muito marcado nessa partida, como ele sinaliza para o Vini Júnior atacar a profundidade, e é exatamente o que vai acontecer. O alemão tem não só essa genialidade para encontrar os espaços, mas também para organizar o time a partir da base. O Vini atrai, tira o zagueiro e o Kroos vai encontrar uma bola na medida pro brasileiro. Essa bola aí é doideira, né, mano? Marcar um gol e ajudar a definir a partida que depois resultaria na classificação. Aqui a gente já vai ver o Kroos num outro contexto, não tanto de ataques rápidos, mas aqui contra o Alavés, por exemplo, ocupando o campo de ataque. Momento que o Real Madrid tá num momento de ataque posicional, momento de organização ofensiva com um ataque mais cadenciado. Tentam atacar por um lado, não conseguem, e o Kroos é esse ponto de inflexão. É o cara que vai buscar a bola
bola de um lado para levá-la para o outro, sempre construindo de frente. E aqui com a genialidade mais uma vez lançando na profundidade. Um adversário com as linhas armadas, com pouco espaço, vai encontrar o Bellingham no segundo pau para marcar o gol que vai abrir o placar. Que passe é esse, né? Esse cara era doideira mesmo, o Toni Kroos. E tem mais, defensivamente o Kroos também tinha uma importância fundamental. O Real Madrid jogava geralmente com um trio de meias e o Kroos era o meia mais centralizado. E ele por ali dava mais liberdade que os outros meias saltassem para pressionar. Aqui a gente vai ver o Valverde saindo de posição para vir incomodar o lateral do Barcelona, porque ele sabe que nas costas dele vai ter o Toni Kroos na cobertura. Não é o jogador mais rápido, não é o jogador mais forte, mas um jogador muito inteligente na ocupação de espaço e com uma liderança muito acima da média. Aqui vai fazer muito bem a cobertura sem ter que percorrer grandes distâncias, intercepta e mata o ataque do adversário. Aliás, se você curte esse tipo de leitura mais tática do jogo para entender os pormenores, os detalhes, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Tem vídeo novo toda semana destrinchando o que os times realmente estão fazendo, porque o jogo vai muito além do placar. Temporada 2024-25 e com a aposentadoria do Kroos, o Real Madrid virou um outro time. Se antes jogava com esse trio de meias para ter um trio na frente com Rodrigo, Vini e Bellingham, agora o time tinha não só que sustentar a ausência do alemão, mas comportar Kylian Mbappé no time titular. E com isso, obviamente, você ganha mais qualidade para atacar a profundidade, esses momentos de ataques rápidos, mas você perde em outros pontos do campo também. Vai ter um meia a menos para fazer cobertura, o que tira esse espaço defensivo e, obviamente, um jogador a menos para construir jogando de frente, trocando de corredor e lançando a bola na profundidade. E isso ficou muito claro na eliminação contra o Arsenal nessa Champions. E com a aposentadoria do Kroos, a gente vai ver isso afetar também na qualidade de saída de bola. Um jogador a menos para qualificar e muitas vezes ele baixava para fazer uma saída de 3. Resultado, nessa temporada o Real Madrid sofreu em alguns momentos errando a saída de bola, fazendo a defesa ter que correr para trás no momento em que ela não tá tão bem organizada e cedendo espaço para o adversário, mesmo contra adversários mais fáceis, como é o caso desse jogo contra o Leganés logo nos primeiros minutos. Na sequência aqui mais um exemplo, agora contra o Rayo Vallecano. Perceba como que o meio de campo tá muito pouco organizado, a saída de bola não tem tantos jogadores para gerar apoio, muito pela falta de característica de alguns atletas. Usa essa bola mais longa no Vini e mais uma vez se corre o risco tendo que fazer a defesa correr para trás e o Rayo Vallecano vai chegar com perigo e quase marcar contra o Real. E o mesmo vale para falta nas coberturas. Nesse momento o Real Madrid passa a jogar com o Vini, com o Rodrigo, com o Bellingham e com o Mbappé, logo você vai ter só 2 meias e um jogador a menos para fazer essa cobertura. Nesse cenário, por exemplo, o Lucas Vazquez tem que sair da lateral para vir ocupar o espaço aqui central que talvez seria ocupado pelo Toni Kroos. E justamente com essa falta de abastecimento de jogadores por dentro, para cobrir tanto o meio ou uma possível bola mais profunda, você força os jogadores a percorrerem distâncias mais longas. Isso não dando certo, abre campo para o adversário. Como a gente vai ver aqui contra o Villarreal, também logo nos primeiros minutos de jogo, o Real com 4 jogadores na defesa e só 2 no meio, tendo que correr ainda mais para trás, o Villarreal chegando e levando perigo ao gol do Courtois. Contra o Atlético de Madrid, o mesmo efeito. Vão usar da bola longa e percebam aqui o Modric tendo que cobrir 2 jogadores, muito porque ele só tem mais um jogador de meio com ele. As distâncias são mais longas que eles vão ter que cobrir. Sobe ou guarda a posição. Ele opta por subir e não vai ter justamente um Toni Kroos que poderia estar gerando essa cobertura, essa segurança para os outros meias subirem. E é justamente ali que o Atlético de Madrid vai recuperar a posse numa briga por segunda bola, vai ter que ver a defesa correr para trás mais uma vez e num jogo determinante, um jogo de Champions, vai acabar sofrendo um gol logo nos primeiros minutos. Ou seja, na prática, você perde um jogador que dava essa contenção. Cara, o Toni Kroos era mais importante do que eu imaginava, né? Realmente impressionante, cara. Como que um jogador, às vezes, não, se bem que a gente dava valor já, né? Todo mundo dava valor pro Toni Kroos. Eu ia falar que é um jogador que ninguém dava valor, pô, mas todo mundo dava valor pro Toni Kroos já, né? Essa organização para colocar um Agora, quem vai fazer esse papel no Brasil, né? Tô animado para ver o que ele vai falar. Jogador a mais para atacar a profundidade, como é o caso do Mbappé. Mais uma vez, com um jogador a menos no meio, falta Parece até que ele morreu aqui. Repertório. E nessa temporada a gente viu um Real Madrid que praticamente só sabia jogar em ataques rápidos, em contra-ataques, em transições. E contra o Arsenal isso ficou muito claro. Beleza, mas falando de seleção brasileira, qual o contexto que a gente tem hoje? A gente fez um trabalho muito irregular do Dorival, que em alguns momentos eu vejo que até tentou emular um pouco do que o Ancelotti fazia no Real Madrid. Muito para tentar potencializar Rodrigo e Vini Júnior, 2 dos principais jogadores da seleção. Defensivamente, a gente viu o Vini muitas vezes mais centralizado, quase como um centroavante, mas isento de funções defensivas para estar pronto para as transições, para atacar por dentro, puxar esses contra-ataques, mas convenhamos que a gente não viu muito resultado nisso. Em organização ofensiva, por fora do bloco, a gente também não viu isso. A gente não tinha esse organizador para fazer a bola chegar com mais qualidade nos pontas, circular mais rápido. O Brasil, por mais que tenha muitas estrelas, parece viver um momento de baixa de confiança, muito por também não ter grandes lideranças fora e dentro de campo.
Um cenário muito comum nessa passagem do Dorival pela seleção foi isso daqui. Um Brasil que procurava atrair o adversário para o seu campo na saída de bola, justamente para procurar esses ataques rápidos com Vini, com Rafinha, com Savinho, com Rodrigo, mas nas bolas longas não era muito efetivo e acabava entregando a posse. Nesse jogo contra o Uruguai e na partida contra a Colômbia pela Copa América, para mim isso ficou muito claro. Um Brasil que forçava muitas bolas longas sem efetividade, sem conseguir aproveitar esse espaço nas costas da defesa. Aqui fica bem clara a intenção do Marquinhos de lançar justamente pro Vini e pro Rodrigo mais centralizados atacarem as costas da defesa. E isso passa por uma crise geral, por um Brasil que não só tinha dificuldades de atacar, usava muito esse jogo direto, como também um Brasil que não se organizava bem defensivamente e tem as suas semelhanças com um momento ruim do Real Madrid nessa temporada. Um Brasil que vão ter dois meias que muitas vezes estavam sobrecarregados justamente pelos atacantes estarem muito isentos de funções defensivas. Aqui a gente vai ver o Brasil abrindo mão praticamente de 4 jogadores no momento defensivo e tendo que afundar toda a defesa, e o espaço vai surgir aonde? Justamente na entrada da área para a Venezuela empatar o jogo contra o Brasil. E como é que pode ser essa seleção do Ancelotti? Eu não acho que ele vai simplesmente copiar um modelo, muito menos o modelo do Real Madrid que não deu tanto certo nessa temporada. Eu acho que ele vai colocar um pouco mais de contexto, mas é possível que ele use nomes que nem estão mais na cabeça dos brasileiros para reorganizar a seleção, trazer essa liderança para dentro de campo também e trazer essas coberturas, muito do que o Toni Kroos conseguiu agregar para aquela equipe. Aqui a gente tem um esboço do que eu imagino. Deixa eu recapitular tudo que você vai receber, tá? Por R$ 9,90. Olha só, você vai aprender a abrir conta na que possa ser a seleção com o Ancelotti. Alisson, o Ederson no gol, e na defesa não vejo grandes mudanças. Jogadores que saibam construir e principalmente usar laterais que tem muito pisada no último terço. E aqui tem um trabalho interessante do Ancelotti. Por muitas vezes usar o Carvajal, o Mendy, o Lucas Vázquez, jogadores que chegam muito no fundo, ele geralmente vai fazer uma saída em 2+3, não com os laterais, mas com os volantes mais baixos prontos para jogarem de frente. E aqui que vai ter importância de você ter o Bruno Guimarães e o Gerson, mas que também tem a liderança, por exemplo, do Casemiro, que vive um momento de retomada no Manchester United, já trabalhou com o Ancelotti e pode ser uma peça importante na seleção. Principalmente para ser esse jogador no momento que o Brasil ocupa o campo de ataque, para a bola circular de um lado para o outro, liberando até os meias, o Bruno Guimarães e o Gerson, com mais chegada, para fazer a bola chegar de um corredor e ele virar para o outro, como eu mostrei do Toni Kroos, claro, com menos qualidade, mas que também seja um jogador para fazer a cobertura e permitir a pressão, os saltos, a caça do Bruno Guimarães e do Gerson na fase ofensiva. E claro, um time que também esteja pronto para atacar de forma mais rápida, principalmente entendendo essa saída de bola que é possível gerar, atraindo mais o adversário para o seu próprio campo, e aqui tendo um trio extremamente definidor com 2 jogadores que o Ancelotti já conhece muito bem. Enfim, pessoal, mas é isso, cara. Realmente, cada vez mais eu percebo como que o Casemiro vai ser um jogador importante para essa retomada aí do futebol brasileiro, né? É impressionante e bem bacana também ver aqui como que o Toni Kroos era importante, né, para o Real Madrid, porque muitas vezes a gente sabe que o jogador é importante, mas não sabe exatamente taticamente a diferença que ele faz, né? E esses vídeos aqui desse canal do Futebol Máximo ajudam muito a entender. Enfim, gostei bastante aqui da análise do Beckler também. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, a análise do canal do Futebol Máximo e do Marcelo Beckler, que trouxe o canal Full, é muito interessante essas análises que os canais do YouTube fazem. A gente pode ver que faz muito sentido essas análises. Eu fiquei surpreso assim, com a falta que o Toni Kroos fez no Real Madrid, o quanto que ele era importante, e ajuda a gente a identificar as táticas necessárias aí para um time ser campeão, coisa que eu creio que o Ancelotti vai trazer para o Brasil. É isso, deixa seu joinha aí, o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.